Queridas irmãs, queridos irmãos, esta é a TV Tonhão, bom dia. Hoje a nossa leitura matinal vai para os nossos irmãos do grupo de desenvolvimento da mediunidade e do grupo de mediunidade da Casa do Caminho, para comentarmos, na nossa modesta visão, o filme que assistimos ontem à noite na Casa do Caminho, Icoaraci. Uma frase muito interessante que foi utilizada pelo protagonista do filme, que disse que alguns encontros, como o que estava acontecendo naquele momento entre ele e a protagonista do filme, são truques de Deus para não ter que ficar explicando. Ou seja, são coincidências que, segundo o dito popular, é o pseudônimo que Deus utiliza quando não quer assinar as suas obras. Esta frase, usada pelo ator principal do filme, na verdade destaca a lei do magnetismo, para reaproximar as pessoas reencarnadas que precisam estar junto nessa vida, que precisam se cruzar nessa vida, dado os seus envolvimentos em outras vidas, e que precisam ser acomodados e que precisam se encaminhar para um final feliz na utilização plena do amor que nos foi ensinado pelo Cristo. Que outro exemplo maravilhoso para a fácil compreensão de todos sobre a relação espírito, perispírito e corpo. O filme nos deu o exemplo de uma carroça puxada por um cavalo, dirigida por um condutor ou um carroceiro, onde o condutor é o espírito, que dirige o cavalo, que seria o perispírito, que movimenta a carroça, que seria o nosso corpo. Que comparação perfeita para a compreensão daqueles que já tiveram oportunidades mil de estudar na doutrina espírita essa relação espírito, perispírito e corpo. O filme, principalmente na sua parte final, destaca com muita propriedade a reencarnação, a necessidade da reencarnação. Por que precisamos reencarnar? E todo o planejamento para que haja lucro evolutivo em cada uma dessas reencarnações. E ao mostrar todo o envolvimento daquela família, o filme nos mostrou que nada, absolutamente nada acontece por acaso. As amizades, as inimizades, as simpatias, as antipatias, nada nos acontece por acaso. Tudo é fruto de uma bagagem sideral que carregamos em cada uma de nossas reencarnações. Vimos também, através do protagonista, que se disse católica, a protagonista que se disse católica, como as religiões também influenciam o nosso despertar no outro lado, e como é difícil para o espírito se reconhecer desencarnado. Pessoas ensinadas a vida toda que vai ficar na sepultura esperando a volta de Jesus. Desperta do outro lado e se vê perfeita, saudável. Não tem como não se recusar a acreditar que morreu. E prestemos bastante atenção no choque quando esse espírito recebe essa informação de que não está mais na terra, de que não está mais no seu corpo físico, que no filme leva a protagonista a desmaiar, a sua personagem a desmaiar,
Isso nos mostra bem o cuidado que devemos ter em nossas sessões mediúnicas no diálogo com os espíritos desencarnados, principalmente aqueles que estão em estado de absoluta perturbação. Para que se evitemos choques desse tipo, para que se evitemos que ele possa sair dali ainda mais perturbado do que chegou. Já o protagonista, que no início do filme tinha ideias, pesquisava, estudava as coisas do espírito e até exemplificava fatos nesse sentido, do comportamento da sua parceira, apesar de não ser espírita. Porém, esse conhecimento, esse estudo, nada disso o ajudou muito no início do seu despertar do outro lado da vida. O que prova que sempre sabemos muito menos do que pensamos que sabemos. Que somos sim simples aprendizes, ainda engatinhando nesse conhecimento da relação entre a vida material e a vida espiritual. E que há necessidade absoluta de seguirmos aprendendo sempre, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Vimos também outra coisa que é muito batida em todos os nossos estudos na doutrina espírita, principalmente na área da mediunidade, que os espíritos que têm um grau de superioridade pode sim, no mundo espiritual, visitar os seus afetos que estão no estágio inferior. O que não pode é o que está no nível inferior visitar o que está no nível superior. Mas há essa condição, como na prática tivemos a oportunidade de assistir ontem no filme. Tivemos também o exemplo que espíritos em condição superior, como eu já disse, pode visitar seus afetos em condições inferiores. E cenas de como os espíritos influenciam nossas ações e nossos pensamentos, nos fazendo tomar atitude como se fossem nós, como se os pensamentos fossem nossos. No caso da sugestão de adoção de uma criança, por exemplo, na cena do filme de ontem à noite. Essa obra cinematográfica nos mostrou também que ninguém está aqui a esmo. Todos nós temos uma meta, todos nós temos uma tarefa a cumprir, que nós não devemos julgar nossos irmãos. Até aqueles que foram maus durante o filme, no mundo espiritual foi mostrado que precisávamos perdoar. Ali tinha uma médium com a sua mediunidade revoltada, com a sua mediunidade que não foi desenvolvida, com a sua mediunidade rebelde, que a levou a praticar coisas, que a levou a perder até as energias de uma pessoa saudável. Que não devemos julgar, portanto, os nossos irmãos olhando só o quadro terreno, porque Deus sabe por que as coisas estão acontecendo aqui. Que devemos amar até os nossos inimigos, porque eles são espíritos doentes, que não precisam do nosso julgamento, precisam do nosso perdão. Que pela lei de causa e efeito, tudo retorna às mãos do seu verdadeiro dono. Ninguém perde nada na verdade, porque Deus é infinitamente bom e justo. Estava ali, no final do filme, quando um personagem se adonou de tudo o que era do outro, e esse outro voltou como seu filho. E ele, no afã de multiplicar aquilo que não era dele no início, que ele se adonou, sem dormir, sem ter conforto, ele multiplicou. E quando chegou a sua vez de partir, deixou tudo para o filho,
que em outra vida era o verdadeiro dono de tudo. Isso é a lei de causa e efeito, que está por trás de uma inteligência suprema que governa todos os nossos atos e ações e que faz, através da lei do progresso, pelo amor ou pela dor, com que avancemos, sempre conforme nos foi mostrado ontem por esse maravilhoso filme. Para encerrar, quero parabenizar a Edir, a Cris e todos aqueles que estiveram envolvidos nessa programação, que certamente contribuiu muito para os 2 grupos que se envolvem com mediunidade na Casa do Caminho de Icoraci. Obrigado pela atenção e bom dia.